Mas a gente vai entrevistar ali, você vai entrevistar também. Olá, meu nome é Pedro Lima, eu sou jornalista do Verdade Expressão. Hoje teríamos aqui o candidato ao governo do estado pelo MDB, João Arruda, porém, por problemas de trânsito, ele não pôde comparecer aos nossos estúdios. Hoje a gente vai analisar, né, um pouco da nossa conjuntura política, do que está acontecendo, pesquisas eleitorais. Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo bem? Infelizmente não vamos conseguir fazer a nossa entrevista hoje com o candidato ao governo pelo MDB, mas não menos importante, estamos aqui hoje para fazer uma análise aí do nosso quadro eleitoral, governo, Senado e presidente, e estamos aí à disposição aí para falar de todos esses assuntos. Rafael, primeiramente a gente vai falar sobre a pesquisa de Ibope para a presidência que acabou de sair. Vamos aos números. Cenário com Lula, 37%, Jair Bolsonaro, 18%, Marina Silva, 6%, Ciro Gomes, 5%, Geraldo Alckmin, PSDB, 5%, Álvaro Dias, 3%, Emael do Democracia Cristã, 1%, Guilherme Boulos, 1%, Henrique Meirelles, 1%, João Moedo, 1%, Cabo Daciolo do Patriota, não pontuou, a Vera do PSTU também não pontuou, João Goulart Filho do PPL também não pontuou. Brancos e nulos, 16%, não sabe ou não respondeu, 6%. Como é que você analisa, Rafael, esse primeiro cenário? Nós tivemos também que saiu também essa pesquisa na sexta-feira, também saiu uma outra pesquisa que parece que são os mesmos números praticamente, né? A gente vê aí claramente uma supremacia do ex-presidente Lula, que historicamente, ele sempre teve essa votação de 30, 35, nessa pesquisa aparece com 37, o eleitor dele, ele sempre teve essa votação, é normal esse resultado, e a gente vê ali também o Bolsonaro consolidado ali na casa dos 18 a 20 pontos, né? Mostra que o voto dele, com ou sem Lula, não muda, né? Ele mantém aquele percentual, e o que nos deixa aí mais, digamos, abismado é a distância para o terceiro colocado, né? Quando tem o Lula no cenário. A gente vê lá Marina Silva com 6 pontos, não é isso, né? Isso, 6%. 6, daí Alckmin, Ciro também tecnicamente empatado. Né? Então a gente vê essas candidaturas muito fragilizadas para o início de campanha eleitoral, né? Principalmente do Alckmin, né? O Alckmin que tem toda uma aliança por trás, vários partidos, vai ter o maior tempo de TV. A gente vai sentir esse poderio aí a partir do dia 31 de agosto. Sim. Mas eu vejo aí a eleição com o Lula é uma e a eleição sem Lula é outra, né? Com o Lula eu acredito que pelo andar da carruagem aí ele seria eleito, né? Pelas pesquisas e pela votação que ele tem consolidada e com chances ainda de ser eleito no primeiro turno. Mas a gente sabe que tem o problema na candidatura dele, né? Que nós vamos falar aí na sequência. Né? Sim. Agora, o cenário com o Haddad, que seria o substituto à presidência da República, né? Candidatura à presidência da República. Jair Bolsonaro, 20%, Marina Silva, 12%, Ciro Gomes, 9%, Geraldo Alckmin, 7%, Fernando Haddad, 4%, Álvaro Dias, 3%, Emael, 1%, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Moedo e Cabo Daciolo, Vera, do PSTU, né? João Goulart Filho, todos com 1%. Brancos e nulos, 29%, não sabe ou não respondeu, 9%. O que chamou a minha atenção aqui foram brancos e nulos, estão atingindo praticamente 30%. O que todas as pesquisas têm indicado quando o Lula sai do cenário, né? Entra o Haddad. O branco e o nulo é o líder da pesquisa, né? Chega a 30, um pouco mais de 30 pontos. A gente vê aí um cenário que primeiramente identifica o seguinte, que o eleitor ainda não sabe que o candidato do Lula é o Haddad.
né, que ele aparece aí com 4, 5 pontos. Porque a gente vê em outras pesquisas aí que quando é provocado, o eleitor é estimulado a responder se o Lula apoiar o Haddad, me parece que esse percentual vai para casa dos 10, 12, até 15 pontos. 15%. Numa pesquisa apareceu 15, outra apareceu 10, 12. Mas na urna o eleitor não vai ter essa indicação. Então hoje, pela pesquisa aí, o Haddad tem 4 pontos. Então, digamos assim, o que o PT deve fazer na hipótese de Lula sair do cenário, que é uma grande probabilidade, vai ter que fazer com que a imagem de Haddad cole na imagem de Lula, para que esse percentual do Haddad cresça e ele tenha viabilidade de chegar a um segundo turno. Agora, em relação a Ciro Gomes e Marina, me parece que eles que são o que mais ganham quando o Lula sai do cenário. Eles vão para casa do 9, 12 pontos, e o Alckmin, pouca coisa muda, né, em relação à intenção de voto dele. A gente vê um cenário muito indefinido, e o Bolsonaro, como eu falei anteriormente, mantém aquele patamar do 18, 20, agora sem o Lula ele aparece com 20 pontos. O Bolsonaro mantém aquele percentual. Eu diria que quem tem mais que se preocupar em relação ao Bolsonaro, em relação a esse percentual do Bolsonaro, é o Alckmin, porque o Alckmin só vai crescer às custas do Bolsonaro. Sim. Se Bolsonaro não cair, dificilmente Alckmin vai conseguir crescer. E essa matemática, porque é a divisão dos votos que tende mais ao centro-direita como mais ao centro-esquerda. Então, me parece muito difícil você ver um cenário em que fique Alckmin e Bolsonaro num segundo turno. Me parece que ou vai Bolsonaro ou vai Alckmin nesse cenário aí que a gente vê. E a gente vê outras candidaturas como, por exemplo, o Ciro Gomes, que tem lá um discurso bem digamos assim, contundente, né? Ele tem um plano de governo, faz duras críticas aí à questão da economia. Ele tem um potencial, mas eu vejo complicada a candidatura dele, tanto como o da Marina, porque eles ficaram muito, digamos assim, sem aliança, isolados aí nesse cenário. E o PT não parece sinalizar que vai fazer qualquer tipo de aliança com eles, né? Me parece que o Haddad, ao imagem dele colar com a do Lula, ele tem um potencial de crescer e tem uma possibilidade maior do que Marina e Ciro para ir ao segundo turno. Agora, logicamente, o que a gente tem que analisar é que a campanha já começou, mas o fundamental da campanha que eu vejo, além da internet, que nós temos as redes sociais, é o rádio e a TV. O rádio e a TV vai começar só no dia 31. A hora que começar o rádio e a TV, a gente vai ver aquela diferença, né? Por exemplo, Bolsonaro vai ter 8, 10 segundos de tempo de TV, o Alckmin vai ter 6 minutos praticamente. É muita coisa, muita diferença. Então, isso daí, o Ciro e a Marina terão pouco tempo também. Então, daí a gente vai ver como o eleitor vai se comportar. Porque daí sim que o eleitor vai voltar os olhos dele para a eleição. Ainda me parece que o eleitor está um pouco distante, muito embora a gente esteja vivendo uma crise política, mas me parece que o eleitor está um pouco distante da eleição. A partir do momento que ele estiver vendo todo dia na televisão lá, propaganda política, todo dia no rádio, daí ele vai começar a prestar atenção mais nos candidatos. Tanto que você vê aí nessas pesquisas que pouco se mudou por conta dos debates. A gente teve o debate da Band, nessas duas pesquisas já era para ter repercutido alguma coisa e ver que pouca coisa se mudou. O que a gente vê é só o Cabo Daciolo, que aparece pontuando, que era um nome que estava fora de qualquer cogitação, e os demais nomes, pouca coisa variou por conta do debate. E talvez aí, tivemos debate de sexta-feira, não acredito que muita coisa vá mudar, eu acredito mais quando tiver a propaganda eleitoral no rádio e na TV, porque às vezes aquele momento que o candidato falhou no debate, aquele momento que ele pisou na bola, pode ser que se pince aquele momento e jogue na propaganda eleitoral e fique martelando na cabeça do eleitor até aquela, digamos, o que vai acontecer, aquela propaganda negativa entrar. Por exemplo, a gente teve no debate de sexta-feira uma pergunta do Reinaldo Azevedo, do jornalista Reinaldo Azevedo para o Bolsonaro sobre economia, e ele teve uma grande dificuldade para responder essa pergunta, né? E o Ciro, né, na réplica, respondeu tal, com total conhecimento do assunto. Me parece que essas situações aí vão ser mais exploradas na propaganda eleitoral. Daí nós vamos testar até onde Bolsonaro, por exemplo, que é um candidato que tem muita dificuldade em conversar em algumas áreas, né, não tem um conhecimento mínimo
de algumas áreas, vamos ver até onde que o eleitor vai entender como que o eleitor vai encarar essa falta de conhecimento em alguns setores, como, por exemplo, a economia, que me parece que é notório que ele tem muita dificuldade. Ele também tem dificuldade de falar com o público feminino, é onde que ele tem maior rejeição, né, de voto. Sim, é importante dizer o seguinte, que o eleitor do Bolsonaro, que ele chegou a esse ponto, primeiramente, porque ele está há 2 anos e pouco, 3 anos trabalhando para ser candidato a presidente. Sim. E segundo, que ele está conseguindo dialogar com uma parte do eleitorado que a esquerda não está conseguindo dialogar e que a direita, que eram os antigos eleitores do PSDB, não estão conseguindo dialogar. O eleitor Bolsonaro não é só aquele eleitor radical, com ideias, digamos, fascistas, com ideias assim de intolerância. Boa parte do eleitor do Bolsonaro, aliás, não boa parte, a maioria do eleitor Bolsonaro é aquele eleitor que está de saco cheio da política. Eleitor que não vê mais nenhuma solução para o país e vê no Bolsonaro como se fosse o salvador da pátria. Então esse é o eleitor do Bolsonaro. E a esquerda e os eleitores históricos do PSDB não estão conseguindo dialogar com esse eleitor. Então é nesse eleitor aí que a esquerda e os eleitores do PSDB, os antigos o PSDB tem que conversar com esses antigos eleitores, com esses eleitores que eles têm que conversar, não com aqueles eleitores mais agressivos. Os eleitores mais agressivos são a minoria no Bolsonaro. A maioria são os eleitores que estão de saco cheio e vendo o Bolsonaro como se fosse o cara que vai resolver o problema do país. Sim. Com, por exemplo, ideias que ele tem de desarmamento, que a gente sabe que desarmamento não é assim que funciona, tem um Congresso Nacional para passar essa legislação. Né? Às vezes o eleitor, de repente, não está ligado nisso. O cara vai desarmar todo mundo. Não é bem assim. Tem um Congresso Nacional. A gente teve uma experiência do impeachment aí da presidente Dilma, porque um dos motivos que ela caiu foi a falta de apoio parlamentar. Né? Articulação. Foi uma articulação. Sim. Então, o Bolsonaro, se ele for eleito presidente, ele vai ter que ter a maioria do Congresso para poder aplicar boa parte das ideias dele. Então, a direita, a antiga direita do PSDB, o PSDB tem que conversar com esse eleitor. E a esquerda, se quiser angariar, ele tem que conversar com esse eleitor. Agora, a partir do momento que você vai para a agressão contra o Bolsonaro, me parece que não é vantajoso. Me parece que nesse campo aí, né, nesse quadrado da agressão, ele se sai vitorioso. Porque é o jogo dele, que é o jogo que ele sabe fazer. Né? Sim. Só para fechar aqui, a entrevista foi realizada a pesquisa foi feita entre os dias 17 a 19 de agosto, com 2.002 eleitores em 142 municípios. O registro do TSE é 01665/2018. Rafael, antes da gente passar para... Tem alguns comentários aí do pessoal chegando aí. Isso aí. Jair Cisanoski, boa noite. José Francisco Amaro. Aira Jesus. Aira Jesus, minha mãe. Um abraço para ela. O Jair fala aqui, é verdade que o Collor também foi ovacionado quando era candidato. O que aconteceu este Bolsonaro? Será que não vai se transformar em Collor? O Bolsonaro, o presidente Cleverson dos Santos fala que o PSDB nunca foi de direita. Olha, historicamente sempre foi de direita. Se você pegar aí, estudar as eleições aí, inclusive o professor Emerson Serve da Universidade Federal do Paraná, ele tem um livro que é PT e PSDB e mostra as histórias da eleição desde da promulgação da Constituição Federal. Ele fala como o PSDB atuava e claramente atuava mais ao campo da direita, centro-direita, e o PT mais à esquerda. Né? Então, me parece aí que, ao contrário do que o amigo está falando, muito embora a gente respeite a opinião, o PSDB sim sempre atuou mais no campo da direita. Né? O que acontece são esses partidos aí, que tem hoje no centro, né, que já foram da base de apoio do PT, né, esses partidos que é o famoso centrão, esses sim que são de centro mesmo. Né? Agora o PSDB me parece que sempre foi identificado mais à direita. O Bolsonaro eu considero um candidato de extrema direita. Né? E como candidato de extrema direita ele acabou cooptando vários eleitores de direita. Isso é um fato, que eleitores que sempre votaram no PSDB, do Aécio Neves, do José Serra, do próprio Geraldo Alckmin, que já foi candidato, e do próprio Fernando Henrique. Né?
Então é só, pelo menos é a minha opinião em relação a essa situação aí do PSDB. Antes da gente passar para a próxima análise de pesquisa, como é que você vê uma chapa de 3 pessoas? Lula, Fernando Haddad e Manuela Dávila. É um risco a ser tomado, Rafael? Não, na verdade eu entendo que é a tática eleitoral do PT, na minha opinião, né? Ele sabe que não tem ninguém com o potencial eleitoral hoje do Lula. O Lula hoje é um líder popular que você não consegue explicar, o cara preso lá há mais de 3 meses e seria lógico ele cair na pesquisa, não ter chance nenhuma, tá arrebentado. E ele, pelo contrário, ele mostra aí que ele sem participar dos 2 debates e ele é extremamente forte. E para ele manter toda essa força dele, o que ele tem que fazer? Ele não pode chegar para o eleitorado dele e falar, não sou o candidato, porque a justiça vai me impedir de ser candidato. Não, pelo contrário, ele é candidato até onde ele puder falar que é candidato, porque enquanto ele falar que ele é candidato, ele vai conseguir manter todo aquele eleitorado dele unido. E por isso se explica pelas pesquisas, que a tática eleitoral dele não está errada, né? Que as pesquisas mostram que ele ainda consegue, com esse discurso de que é candidato, que está sendo perseguido, que foi condenado sem provas, que tudo isso faz parte de um golpe, que ele foi o melhor presidente do Brasil, então todo esse discurso dele faz parte do jogo eleitoral do PT. Daí que acontece? Ele vai jogar até o dia 16, 17 de setembro. Se até lá for um risco para ele manter essa candidatura, obviamente ele vai pôr o Haddad, né? Que é o que me parece o mais próximo aí de ser o candidato, e a Manuela assumir a vaga de vice. Eu acho que esse quadro aí está bem claro, está bem desenhado, né? E isso daí por que ele faz isso? Porque a pesquisa fala. Se a pesquisa mostrasse que ele estava lá com 3, 4, 5%, ele não ia ser candidato. Sim. Agora a gente vai passar para a pesquisa que foi divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes, pela MDA Pesquisas. Pesquisa estimulada, né? Vamos lá. Lula está beirando 37,3%, né? Seguido por Jair Bolsonaro, 18,3%, Marina Silva, 5%, 5,6%, Geraldo Alckmin com 4,9%, Ciro Gomes, do PDT, com 4,1%, e Álvaro Dias, do Podemos, com 2,7%. Os demais candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto. Não muda nada dessa pesquisa para a repetição, né? A repetição Ibope. Vai sair uma datafolha também, né? Também. Só acrescentar mais alguma coisa aqui. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Mesael Caetano, advogado, o famoso advogado dos pobres, né? Que já foi presidente da Comissão de Direitos da OAB Paraná, né? Já foi presidente. E ele me pergunta aqui, ele mandou um WhatsApp aqui, se eu não responder ele vai ficar bravo. Como você vê a rescisão da ONU em dizer que os direitos civis do Lula devem ser respeitados? Isso. Bom, em relação a isso daí, eu vejo da seguinte forma, é complicado, porque o país tem uma soberania, né? Então, a partir do momento que o país tem uma soberania, ele não está obrigado a respeitar essa decisão da ONU. Logicamente que essa decisão da ONU, o que ela levou em conta? O que a Constituição Federal fala? Que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. A Constituição Federal, a legislação, o artigo 5º lá, é claro, não se admite interpretação. Ou seja, a ONU, quando avaliou o caso do Lula, ela levou em conta as leis brasileiras. E dentre as leis brasileiras nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz o quê? Que ninguém pode ser considerado até o trânsito julgado. O que é o trânsito julgado? Quando você não tem mais nenhum recurso passível. Você não pode fazer mais nenhum recurso no direito. E no caso do Lula, ele tem ainda um recurso para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com a Constituição Federal, isso analisando tecnicamente, ele não poderia estar cumprindo pena já e nem ter seus direitos políticos. Aliás, direitos políticos é um direito fundamental, está na Constituição Federal.
Ele não poderia nem estar cumprindo pena e nem ter os seus direitos políticos suspensos até o julgamento desse recurso. E a ONU, se você ler a adesão da ONU, a ONU fala isso, que ela simplesmente quer que seja respeitada a Constituição Federal. Ela não está dizendo que Lula é inocente. A gente tem que deixar bem claro. Ela só está querendo que seja obedecido às leis brasileiras. E nesse sentido aí, a ONU me parece, dentro do meu entendimento jurídico, aqui não vai ser favor ou contra partido A, B ou candidato A ou B. Dentro desse entendimento, eu creio que a ONU tem razão, que o Lula deveria quando o Lula tivesse o seu último recurso julgado e fosse lá confirmado lá a condenação dele, daí sim eu acredito que ele deveria iniciar a execução da pena dele e também ter os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Que é um órgão judiciário, maior nosso, mas é totalmente político. Ele resolveu interpretar de forma relativa essa lei. Ele disse que a partir da condenação em segunda instância já é passível a execução da pena. E também, a partir da lei da ficha limpa de 2010, de quando o Lula era presidente, que é bom deixar claro que foi o Lula que armou para ele mesmo. ele que sancionou essa lei aí. A lei da ficha limpa fala que condenado em segunda instância criminalmente por crimes que tem ato doloso. Eu não sou criminalista, mas eu só estou resumindo o que diz a lei aqui. Condenado em segunda instância criminalmente, fica impedido de concorrer, fica 8 anos inelegível. Então é com base nessa lei ficha limpa que o Lula estaria tecnicamente inelegível. Mas me parece que essa própria lei, na época, eu já falava, essa própria lei viola também a Constituição Federal, que fala sobre a presunção de inocência, que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Então esse é o meu entendimento aí em relação à adesão da ONU. Primeiro, o Brasil não está obrigado a cumprir pela questão da soberania, né? Sim. E segundo, eu concordo com a decisão porque ela nada mais reflete o que é com a recomendação, né? Que a ONU deu uma recomendação. Eu concordo com a recomendação porque ela nada mais reflete o que está na Constituição Federal. Você acha que o Supremo Tribunal Federal é político? Veja bem, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tem é um tribunal político porque a indicação dele é política. Sim. Então, de outros porque são os presidentes que indicam. Então a gente não está livre disso. É político porque é o presidente que indica. É simplesmente por isso. Sim. Não porque o ministro que ele foi advogado do PT, foi advogado o último do PSDB. Não, é porque é assim que funciona. Então se a gente quer ver um tribunal máximo nosso diferente, vai ter que mudar isso. Igualmente a base dos conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná. Tribunal de Contas do Paraná também, o quinto constitucional para desembargador, a indicação do desembargador, que vai pela ordem ou pelo Ministério Público. Então tem muitas questões, o nosso judiciário inteiro funciona assim. Sim. A gente vai para uma terceira análise de pesquisa agora pela XP Investimentos. Só deixa eu pegar o terceiro cenário aqui. Enquanto você está vendo aí, um alô para o Juliano Zimmer, mandou uma mensagem, está assistindo o programa aí, um abraço para ele. Abraço, Juliano. Vamos lá, no primeiro cenário estimulado, Lula de novo, 31%, Jair Bolsonaro 20%, brancos e nulos 13%, Geraldo Alckmin 9%, Marina Silva 8%, Ciro Gomes 7%, não sabe 3%, João Moedo, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo e Vera Lúcia pontuaram 1%. Como é que você vê essa análise agora, Rafael? Essa pesquisa reflete nada mais do que ela está um pouco menos, né? Mas ela é anterior a essas que saíram aí, né? Na verdade, o que a gente analisa? Que o Lula cresceu cerca de 5, 6 pontos. Isso que mostra a pesquisa. Que o Bolsonaro se manteve no patamar dele e que os demais, tirando o Alckmin, que está com 9 pontos, se mantém mais ou menos no mesmo patamar. Gostaria de falar aqui da candidatura do Álvaro Dias, que é senador daqui do Paraná. A candidatura do Álvaro Dias é uma candidatura mais local. As pesquisas mostram que Álvaro Dias não é conhecido no Brasil, em várias regiões do Brasil. Quem viaja o Brasil inteiro sabe o que eu estou falando. Vários locais no Brasil, você anda e ninguém conhece Álvaro Dias.
Então, esses baixos índices que Álvaro Dias tem apresentado, 2, 3, 4, 5 pontos, é por conta dele não ser conhecido. Ele tem uma rejeição baixa, mas ao mesmo tempo ele também é muito pouco conhecido. Então, essa eleição para Álvaro Dias vai ser uma eleição mais para que ele fique conhecido perante o eleitor do Brasil. Muito embora seja curioso isso, porque ele já é senador. Sim. Eu acho que pela segunda vez, né? E já foi governador, já foi deputado, então tem uma história política vasta aí no país, mas perante o Brasil ele ainda não é conhecido. Eu acho que essa pesquisa que saiu hoje, na sexta-feira da XP, diz que 50 e poucos % não conhece Álvaro Dias. Que saiu hoje, da Confederação Nacional dos Transportes. Mais de 50% não 55%. conhece. 55% não conhece Álvaro Dias. Enquanto se você comparar os demais candidatos, todos são conhecidos. Marina é conhecida, Ciro, Lula, Bolsonaro. Então, todos são conhecidos, menos Álvaro Dias. Então, se Álvaro Dias, de repente, ficasse conhecido, talvez ele tivesse com uma situação melhor. Talvez ele tivesse até melhor com esses candidatos aí de segundo escalão. Quando eu falo segundo escalão, no sentido que estão no segundo bloco, né? Que é Ciro, Marina e Alckmin. Você acha que a televisão pode ajudar o Álvaro agora? O problema é que ele tem pouco tempo de TV, né? Então, eu não lembro quanto tempo ele de TV, mas ele não vai ter nenhum minuto de propaganda eleitoral. Então, eu acho que é difícil. Foi mal nos 2 debates, né? Sim. Foi mal, não conseguiu, principalmente no primeiro debate lá, que ele, na consideração inicial dele, ele já não conseguiu controlar nem o tempo, né? O tempo dele, ele sempre passava do tempo, tal, não era objetivo nas respostas. Então, eu acho que ele vai ser uma campanha para ele ficar conhecido como político no Brasil. Aí, de repente, daqui 4 anos, né, ele continuando esse trabalho, ele pode ter uma condição diferente. Sim. Nessa pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes também mostra que Fernando Haddad, se caso apoiado pelo Lula, ele atinge o patamar de 15%. Então, mas essa pergunta, se caso apoiado pelo Lula, não vai aparecer diferente quando o cara for lá na urna votar. Sim. Então, foi o que eu falei anteriormente. O PT vai ter que colar o Haddad como se fosse candidato do Lula. Mais ou menos como o Lula fez quando elegeu ele para prefeito de São Paulo. Lula colou no Haddad e conseguiu transferir boa parte do eleitorado. Porque do jeito que está hoje, se o candidato fosse fulano, ciclano, beltrano, e dentre eles Haddad, ele aparece com 4%. Ele só vai para 15% se ele for apoiado. Mas o eleitor não sabe se ele está apoiado ou não ainda. Né? Vamos às notícias com a nossa jornalista Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então, vamos começar falando sobre mortes de policiais. O Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, divulgou nesta quinta-feira, dia 16 de agosto, dados relacionados às mortes em confronto com policiais no estado do primeiro semestre deste ano. Neste período, houve 171 pessoas mortas em enfrentamentos com policiais militares. Foram constatadas ainda 5 mortes causadas por policiais civis e 3 envolvendo guardas municipais, em Piraquara, Londrina e 4 Barras. O número representa um aumento de 24,3% em relação ao primeiro semestre de 2017 e de 36,6% se comparado com o segundo semestre do ano passado. Entre as vítimas, 75, ou seja, 43,9% eram brancas e 96, 56,1% negras e pardas. A distribuição dos mortos por faixa etária foi o seguinte: 18, que significa uma porcentagem de 10,5, até 18 anos de idade, 81 entre 26 e 35 anos e 49 acima de 35. Não foi apurada a idade exata de 23 pessoas, que é uma porcentagem de 13,5%. Agora vamos falar sobre a Paraná Previdência. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de revista interposto pela Paraná Previdência contra a decisão expressa no acórdão número 3634/16 do Tribunal Pleno. Na decisão original, o TCE-PR havia concluído pela irregularidade das contas de 2013 no Fundo da Previdência do Estado do Paraná,
da responsabilidade de Jaime de Azevedo Lima, que é o gestor entre o 1º e o 27º de janeiro, primeiro dia ao 27 de janeiro daquele ano. Jorge Sebastião do Bem, gestor entre 28 de janeiro a 16 de setembro, e Sueli Haas, gestor entre 17 de setembro e 31 de dezembro. O motivo da desaprovação das contas havia sido a realização de alterações orçamentárias por meio de resolução do Conselho Diretor, que não são um instrumento adequado para esse fim. O voto do relator foi para negar o provimento do recurso interposto pelo MPC-PR, que é o Ministério Público de Contas do Paraná, e pelo provimento do recurso interposto pela Paraná Previdência. Com a nova decisão, as contas da entidade ficam regulares, com ressalva, e as multas aplicadas aos responsáveis foram afastadas. Obrigada. Muito obrigado, Isis. Fechando esse bloco nacional dos presidenciáveis, na última sexta-feira ocorreu o segundo debate presidencial. Rafael, quem que se destacou mais nesse debate? Só retificar alguma coisa aqui que o Dr. Mezel está falando em relação à questão da ONU ali, que vincula o Brasil. O que eu quis falar é o seguinte: o Brasil tem uma soberania, ele não está obrigado a cumprir essa adesão da ONU. O que pode acontecer é o seguinte: ele não atendendo a essa recomendação, ele pode sofrer penalidades, das mais diversas, mas ele não está obrigado, tanto que não vai cumprir, né? Isso daí não vai cumprir. O que pode acontecer é a ONU, de repente, para aplicar diversas penalidades, né, ao país. Isso sim, isso nesse sentido aí eu concordo, mas o Brasil não está obrigado a cumprir diante da soberania que o país tem, né? Sim. Então, só para retificar aí a situação dessa recomendação da ONU. Quanto ao debate, eu achei que não teve nenhum grande vencedor no debate. O que a gente vê é que alguns candidatos, quando são colocados numa situação, digamos assim, de saia justa, né? Quando são questionados sem poder ter uma assessoria, sem poder ter, digamos, alguém por trás para auxiliar, a gente vê que eles estão bem aquém em relação a outros, né? O que eu vejo aí Ciro Gomes muito bem, tem conhecimento, muitos criticam ele sobre aquela proposta de tirar o nome do SPC e do Serasa. A Marina Silva, eu acho que foi bem no debate, em determinado momento ali, quando fez um questionamento em relação ao Bolsonaro. O Boulos, ele é um cara que tem um discurso bom tal, mas não empolga, as pesquisas mostram, né? Sempre está com 1%. Ele não consegue empolgar, o discurso dele não consegue entrar na cabeça do eleitor. O Alckmin também não consegue empolgar, o Meirelles muito ruim, Álvaro Dias já falei. Bolsonaro mostrou falta de conhecimento no debate, né? Isso é bem claro. Né? Bolsonaro, ele quando é questionado sobre economia, principalmente naquela pergunta do Reinaldo Azevedo, do pagamento da dívida pública, ele foi muito mal na resposta. Então, eu acredito que não teve nenhum grande vencedor, mas eu vejo assim que as fragilidades dos candidatos aparecem no debate. Só estão aparecendo. Daí vai naquela situação digamos, quando começar o horário eleitoral na TV, no rádio, saber explorar aquele momento que houve o deslize. É marketing político, né? Daí é marketing político, estrutura, daí por isso que eu vejo que talvez o Alckmin, muito embora ele está carregando o Centrão com todo esse tempo de TV, mas ele também está carregando o ônus, né? Que é esse Centrão aí, que é aquele partido, que são os partidos mais orgânicos, né? Que sempre estão com quem está no poder. Sim. Né? Tiveram com o PSDB, foram para o PT e agora já estão com o PSDB. Então é o ônus e o bônus, né? Então vamos ver aí como que vai se trabalhar o marketing de quem tem mais tempo de TV. Sim. Na última quinta-feira ocorreu o debate para governo aqui no Paraná, né? na TV Bandeirantes. Teve a participação de Cida Borghetti, Dr. Rosinha, João Arruda, o Jair Buch, inesperadamente, né? E o Piva. Em relação à questão do OGBUC,
nunca falei com ele, mas não sou advogado dele, mas eu penso o seguinte, veja bem, o cidadão foi chamado pelo partido para ser candidato, passou por convenção. O que é uma convenção eleitoral? É quando todos os filiados do partido decidem quem vai ser o candidato, todos os presentes na convenção quem vai ser o candidato. Na convenção do PSL ele foi aclamado candidato, não teve nenhum questionamento. Então ele saiu lá com a ata da convenção, formalizado que ele é o candidato. Tá tudo certo. Tudo certo. Daí vem uma canetada, que é a grande realidade, vem uma canetada lá da direção nacional, por conta de um áudio do Bolsonaro que diz que vai apoiar o Ratinho aqui, pedindo para cancelar a candidatura dele. E daí o estadual acolhe a canetada e resolve, não, você não é mais candidato. Quando eu digo a canetada do estadual, é meia dúzia aquele presidente e vice-presidente do partido que dá essa canetada. Ou seja, então, o que foi decidido por todos os filiados presentes em convenção em tese não tem validade perante uma canetada de um presidente ou de uma direção nacional. Então, e também analisando o estatuto do partido, do PSL, ele foi homologado candidato dentro da lei. Então, me parece que não aceitar a candidatura do Bolsonaro vai se, digamos assim, dar privilégio para a canetada e para aqueles dirigentes partidários que são acostumados a praticar aquela famosa rasteira política. Né? Uhum. Não sei, desculpa o termo, mas seria uma sacanagem, né, com o próprio Rogier, né? Sim, ele foi usado, né? Sim. E como é que você analisa agora o debate para o governo, Rafael? Eu acredito que o debate para o governo nós tivemos aí uma postura da seguinte forma. O Ratinho, já com aquela pesquisa que saiu na quarta-feira, ele aparece com 45 pontos do Instituto IRG, que foi contratado pelo Bem Paraná, ele adotou um discurso mais brando, tal, sem querer ir muito para o confronto. Uhum. E você vê no Ratinho um candidato com as respostas totalmente decoradas, né? Ele é um candidato aí que tem uma boa assessoria, você vê pelo desempenho dele no debate. Ele tem tudo decorado, todas as respostas prontas. Você não vê espontaneidade na forma como ele fala. O único momento que eu vi que ele meio que ficou um pouco nervoso, foi um pouco espontâneo, foi quando o doutor Rosinha do PT, toda pergunta chamava rixa, chamava de rixa depois do Ratinho, e naquele momento ele falou que o doutor Rosinha com barba branca não poderia fazer esse tipo de brincadeira. Foi o único momento que eu vi que ele ficou um pouco mais nervoso. Virou meme também na internet. Então ele foi o único. Então ele me parece que ele é o candidato que tem o discurso pronto, decorado, né? Como manda o clichê aí, aquele marqueteiro que assessora ele deve estar feliz porque viu que ele seguiu à risca lá a cartilha. Então o Ratinho eu vejo dessa forma, não teve grandes prejuízos no debate. Sim. A Cida, candidata aí do governo, né? Assim como o Ratinho depois a gente vai falar disso. A Cida mostrou aí um desempenho fraquíssimo, né? Para mim, na minha opinião, foi a pior do debate, né? Você via, parece que ela estava com um ponto, que como eu estou aqui com um ponto, né? No ouvido eu esperava, parece que ela esperava o pessoal falar para ela... Falava pausadamente. Falava pausadamente. Via que ela tinha dificuldade nos temas e não conseguiu usar seu tempo na plenitude, né? Ela sempre dava o tempo, ela continuava falando, tal, muita dificuldade, para quem estava assistindo, muita dificuldade de entender o que ela estava falando. E outra coisa, a posição dela é ruim, porque ela quer ficar bem com todo mundo. E eu penso o seguinte, ela é governo, então ela tem que defender o governo. Sim. E ela não mostrou isso, ela mostrou querer ficar bem com todos, né? Então eu acho que nesse ponto eu acho que foi a mesma coisa hoje, até já emendando no debate. Da Gazeta do Povo. Que foi um debate, na minha opinião, para mim não foi um debate, foi mais assim uma conversa entre amigos, né? Porque eles eram constantemente, eles participavam do governo, então eles são amigos, né? Da própria gestão. Até uns amigos meus me mandaram hoje à tarde, faltou o Beto Richa na conversa que teve entre a Cida e o Ratinho hoje à tarde, né? Então, eu vejo a Cida dessa forma. O João Arruda, me pareceu que teve um certo destaque, né? Por conta de eles ditar aquele discurso de oposição, tal, que está ali, que ele é o único candidato de oposição. Sim. Teve alguma dificuldade por conta da questão do impeachment, né? Que ele foi a favor do impeachment da presidente Dilma e sobretudo,
contra o prosseguimento das denúncias Do Michel Temer, né? Então eu vejo que ele teve um pouco de dificuldade nesse momento, mas eu acho que ele teve um certo destaque, né? E o que eu vejo no João Arruda, eu acho que é o único candidato que pode mudar a eleição, na minha opinião, porque ele, como o nome dele surgiu agora, ele já apareceu com 7 pontos na pesquisa, ele pode ter um crescimento maior, porque o eleitor está conhecendo ele ainda, então ele pode ainda surpreender e crescer mais. Vejo o Ojebu, que é um candidato de extrema-direita, tem as ideias claras, sabe defender muito bem, ajudou bastante a Cida, na minha opinião, no debate, né, porque fez bastante perguntas, digamos assim, questionamentos no sentido que ajudou bastante o governo. Sim. E o Piva, para mim, foi o maior destaque do debate. O Piva, ele foi corajoso, com ideias progressistas. Ele falou o que tinha que ser falado em relação ao que aconteceu no dia 29 de abril. Qualquer eleitor que estava assistindo gostaria que fosse perguntado ao Ratinho e à Cida em relação ao 29 de abril, né, em relação ao Camburão. Ele, inclusive, taxou o Ratinho de pai da bancada do Camburão, pai do Camburão, e ela e a Cida mãe do Camburão. Então, eu acho que ele foi muito bem no debate, teve grande destaque, mas, por outro lado, é um candidato que não tem chance nenhuma, né? Meu amigo, desculpe falar isso, mas não tem chance nenhuma porque ele não tem estrutura, não tem tempo de TV, a estrutura partidária dele quase não existe, é mais uma campanha, digamos assim, de doação, né, voluntária. Então, talvez ele tenha muito destaque no decorrer dos debates, ele apareça Sim. muito. Mas chance eleitoral não vejo nenhuma. E o destaque também para o Jorge Bernardi, né, que não foi convidado para o debate. Isso, queria que a gente já ia emendar já com esse assunto, né, o porquê, né, do... O Jorge Bernardi me parece que era um cara que faltou no debate, né, porque ele é um cara que tem um certo destaque, aparecia nas pesquisas pontuando, sim, mas a lei eleitoral crucificou ele. Por mais que ele fale, ele até defendeu que na época, quando saiu a lei, a coligação dele tinha um número de parlamentares suficientes, que é 5. Só que hoje não tem, que é 4. E o que vale é o hoje, né? Então, sim, me parece que a rede de televisão que não convidou ele exerceu um direito que está na legislação eleitoral. O que você... Se isso está certo ou não, né? Se essa vedação a ele, considerando que ele aparece nas pesquisas com 1, 2%, você tirar um candidato que aparece nas intenções de voto, se é certo ou não. Eu acredito que ele saiu muito prejudicado aí em relação a esse não convite para o debate. Sim. E voltando já no Piva, o personagem principal do debate foi o próprio ex-governador Beto Richa, porque os dois, tanto Ratinho quanto Cida, foram questionados por causa do 29 de abril. A ideia do pessoal é sempre questionar. Que você entende por isso? Na realidade, o que acontece? A Cida é vice-governadora sempre foi da base do Beto Richa. Sim. Né, quando deputada, apoiou o Beto Richa para prefeito, para governador. Então, eles têm um histórico juntos. E vice-governadora, aí 4 anos, quase vice-governadora, agora governadora. E o Ratinho, ele tem a maioria dos deputados, né? O partido dele foi o que mais elegeu, porque ele fez mais de 300 mil votos na última eleição. Então, toda essa bancada aí, quando ele fala pai do Camburão, porque o Ratinho, o grupo do Ratinho é o que mais tem deputados hoje no mandato, né? E o questionamento do Piva foi o que ele pensa, ou pensou na época que ele era secretário de Desenvolvimento Urbano. Sim. E aconteceu aquela fatalidade. E ele não se manifestou na época, né? Ficou quieto. Então, esse é o grande questionamento. E agora ele vem com uma candidatura própria, defendendo renovação, transformar, uma das falas dele é transformar o Paraná numa Califórnia. Então, ele tem vários discursos aí que a gente gera um certo questionamento, porque me parece que as candidaturas da Cida Borghetti e do Ratinho nada mais são do que a continuação do que é o Beto Richa, né? Porque boa parte, se Ratinho for eleito, boa parte do grupo que estava lá com o Beto Richa vai continuar. Sim. E da mesma forma, Cida Borghetti, se for reeleita, também vai continuar boa parte. Então, me parece que essas candidaturas aí representam uma continuidade da atual política no Paraná, a atual forma de governar no Paraná. E
Então, nesse sentido, eu acho que foi válida aí a pergunta do professor Piva. Sim. Outra coisa também que eu queria que você analisasse, a questão das candidaturas para o Senado aqui do Paraná. As candidaturas para o Senado, nós temos aí o senador Requião para reeleição. Para reeleição, que me parece que é digamos, a probabilidade maior de reeleição, né? Sim. Pelo trabalho que ele tem, pela história na política que ele tem, já foi 3 vezes governador, já foi senador. Então, eu acredito que ele deva se reeleger. Daí nós temos o Beto Richa. O Beto Richa, que, muito embora venha sofrendo várias denúncias, ele ainda tem muitos prefeitos e deputados o apoiando. E tem público, né? Público que apoia ele. Como essas denúncias provavelmente não vai ter algum desfecho final até a eleição, eu acho que ele tem uma boa condição de se reeleger. E, logicamente, que nós temos outras candidaturas, como o Alex Canziani, que é deputado federal. Sim. Temos o professor Oriovisto, que é desconhecido na política, mas no mundo empresarial que pode vir a crescer. Se ele colar no ratinho, de repente, ele pode ter um crescimento. E temos daí também da chapa do Jorge Bernardo, nós temos o Flávio Arnes, que já foi vice-governador, já foi senador, inclusive. Tem uma densidade eleitoral grande. Temos daí o professor Luiz Adão também, convém até aqui mencionar, né, todas as candidaturas. Temos ali no PRTB, que é do candidato ao governo Geonísio Marinho, temos o José Boni, temos Rodrigo Braga Reis. No PSOL nós temos a Jaqueline Parmigiani, temos Rodrigo Tomazini. E temos outros candidatos aí, estamos 14 candidatos, Então são muitos e muitos candidatos aí ao Senado. Mas eu acredito que favoritos aí são mais o senador Requião e o ex-governador Beto Richa. Talvez arranhando ali o professor Eurovisto ou o Flávio Arnes, eu acredito. Flávio Arnes mais porque ele já é histórico conhecido, dele, né? Pelo histórico dele. E o professor Eurovisto por ter um potencial financeiro grande e por ter feito uma aliança com o Ratinho. Isso vai possibilitar que ele tenha um tempo de TV maior, vai estar colado com o Ratinho, talvez ele consiga crescer aí. O Alex Canziani eu vejo em menor grau essa possibilidade de repente, surpreender. Mas está aberta, a eleição está aberta, vamos ver aí se de repente pode surgir o avanço dessas denúncias e comprometer aí a eleição, né? Sim. Voltando aqui para pesquisas, né? Juntamente com as dos presidenciáveis, o Instituto MDA Pesquisa pediu a avaliação do governo Michel Temer. Foi negativo 78,3%, regular 17,7%, bom 2,7%. Aí foi perguntado novamente. Na segunda questão, se o senhor aprova ou desaprova o desempenho pessoal dele. Desempenho pessoal é uma coisa, o governo dele é outra. Desaprova 89,6%, beirando os 90% de desaprovação. Aprovação 6,9%. Rafael, o que se deve a essa desaprovação do governo Michel Temer? O Michel Temer nunca foi um político, digamos, com uma natureza popular, carismático, né? Ele sempre foi um político mais de bastidor, tanto que ele tem a maioria no Congresso, conseguiu ter a maioria, conseguiu escapar das denúncias diante da maioria dele, né? Eu acredito que, diante dessa imagem negativa, diante dele não ser um cara tão popular, mas aquelas gravações, né, que teve referente às denúncias dele, eu acredito que isso com os irmãos, com o Joesley Batista lá, né, que vazou aquelas gravações lá, eu acredito da JBS. Eu acredito que isso arranhou muito a imagem dele e ele já não tinha tanta aprovação. Isso que eu queria fazer um questionamento, porque a desaprovação já vinha antes das denúncias, né? Mas ele poderia ter conseguido respirar um pouco e crescer um pouco, né? Não eleitoralmente, né? Mas eu acredito que aquelas gravações ali arrebentou com ele não conseguiu se levantar mais do ponto de vista da imagem pública dele. Então, porque no começo ele até ventilava em ser candidato à reeleição e tal, né? Mas depois que saiu aquelas gravações lá, eu acho que enterrou qualquer possibilidade dele ser candidato à reeleição. Sim. A gente tem vários ex-presidentes, 2 ex-presidentes, Fernando Collor,
né, pelo PTC, candidata à reeleição para Senado. E a ex-presidente Dilma Rousseff, agora candidata ao Senado por Minas Gerais. Sim. Como é que você analisa ex-presidentes tentando cargo eletivo novamente? O Collor já é senador, né? Sim. Então já deve se reeleger e tal, porque tem lá aquele curral eleitoral dele. Em relação a Dilma, eu acredito que com a imagem dela, por mais que ela tenha muita rejeição por causa da imagem dela, mas ela foi presidente, tem eleitor, tem gente que gosta dela. Então a tendência é ela conseguir se eleger e se eleger fácil lá em Minas Gerais. E ela está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar nas pesquisas, se elege tranquilamente lá em Minas Gerais. E Rafael, como é que você analisa agora se haverá uma alteração de cargo, de políticos no Congresso Nacional, tanto para Senado como para a Câmara dos Deputados? Eu não acredito que pós-impeachment, né? Eu acredito que não vai ter renovação pelo modelo eleitoral que nós temos hoje, né? Que é 45 dias só de campanha, com esse fundo eleitoral que foi criado, que os próprios dirigentes de partido distribuem os recursos. Eu acho que eu penso que facilita a reeleição de quem já está no poder. Pessoas novas é muito difícil conseguir... pessoas novas, quando eu falo, não o filho do cara que Porque assim, se você foi feito um estudo que diz que a renovação no Congresso Nacional na última eleição foi só 5%. Quando é 5% são candidatos que não têm vínculo nenhum familiar, nenhum vínculo, nenhum vínculo de qualquer natureza, né? Então, muito se vê, por exemplo, aqui no Paraná, o Alex Canziani vai colocar a filha dele de candidato a deputada federal. Então, nesse sentido aí, diante do pouco tempo de campanha, dos recursos financeiros estar concentrado nos partidos, os dirigentes que distribuem esses recursos, eu vejo como muito pouco provável a renovação. Acho que a renovação vai ser, se brincar, vai ser menor que a da última eleição. Sim. Agora, passando para outro assunto, né? A Confederação Nacional dos Transportes também perguntaram, né, sobre educação, renda mensal, saúde e segurança pública. Vamos aos números. Aí queria que você analisasse, né, o que a população está pedindo nessa pesquisa. Foi questionado, em sua opinião, nos próximos 6 meses, a situação do emprego no país vai ficar igual, 45,6%, vai piorar 30,8%, vai melhorar 19,9%, não sabendo responder 3,7%. Nesse fato aqui, emprego é o que está mais evidente. Se não salvo me engano, 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE, né, Rafael? O desemprego no país, diante dessa crise que o país atravessa, e quando a gente fala crise, a crise política tem um grande impacto nessa crise aí, e quando se fala em crise financeira, você automaticamente reflete no emprego, né, no trabalho, né? E o país já não tinha uma condição. No segundo governo, no começo do governo Dilma, no final do primeiro mandato, já estava numa crise em relação a desemprego. E isso daí se agravou com a crise política. Então, eu acredito... O impeachment foi um dos fatores. Um dos fatores que agravou a falta digamos assim, da Dilma, quando o presidente também tem o apoio do Congresso. Isso daí afetou muito. Eu acredito aí que, para superar isso daí, a gente tem que ter uma eleição aí, digamos, democrática, uma eleição sem maracutaia, né, que é o que a gente fala, para que os investidores de fora, pessoas de fora, tenham confiança em investir no Brasil. Eu até estava falando para alguns amigos meus aí, esses dias, aí falei, como que você vai investir num país que você não sabe se o presidente eleito vai até o final? Essa é a primeira questão. Sim. Como que você vai investir num país se você não sabe se o governador, se o deputado eleito vai até o final, porque de repente ele está sofrendo um processo, que ele pode ser cassado a qualquer momento. Então, a gente está atravessando um momento de instabilidade política
política muito grande. Enquanto a gente não passar esse momento de instabilidade política, dificilmente a gente vai ter a retomada da economia do país, como foi há um tempo atrás, né? Agora, já falando sobre economia renda mensal, né, vai ficar igual 58,6%, vai aumentar 19,4%, vai diminuir 17,8%, não sabendo responder 4,2%. A população acha que vai ficar a mesma coisa daqui até março. Não vai mudar. É difícil, né? Porque enquanto não definir essa questão política aí, é difícil ter alguma, digamos assim, alguma crença positiva. Então, eu acredito aí que enquanto não ter a eleição, assumir um novo presidente, a gente não vai ter aí uma mudança nesses números. Sim. Na questão da educação, o que chama mais a atenção é o que vai ficar igual, chega ao patamar de 50%, né? Vai ficar igual 49,9%, vai piorar 27,7%, vai melhorar 19,4%, não saberam responder o 3%. Tá praticamente quase o mesmo resultado com os outros questionamentos, né? Sim, na verdade, todos esses temas aí que você colocou aí por conta dessa pesquisa, só vai ter alguma alteração, acredito, depois da eleição e depois que assumir o presidente eleito. E dependendo se ele vai ter o apoio, a ampla maioria no Congresso ou não. Queria mandar um abraço aqui para o Sérgio Henrique. Ele fala aqui do Requião, pena que o Requião não é candidato, o governador daria uma surra nos campos. Ele gosta do Requião aqui, então ele... o Requião, ele... Pode ser que sim, poderia que ser... Por uma tática eleitoral, eu acho que ele preferiu o Senado, né? Porque o nome dele já é bastante batido, desgastado aqui no Paraná, por mais que ele tenha muitos eleitores, mas ele também tem uma grande rejeição. Eu acredito que é por isso que ele tentou aí, vai repetir o Senado, e sem porque que ele, sem contar que ele tem um papel importante como senador, em relação digamos assim, a adoção das medidas econômicas. Inclusive, ele era um grande crítico da Dilma, né, em relação às medidas econômicas que ela adotava. Foi um grande crítico em relação ao impeachment, né, na forma como se sucedeu. Então, ele tem aí posições bem nacionalistas aí, e eu acredito que ele continuar senador aí vai, pelo menos a gente tem um cara, de repente a gente não concorda com a posição dele, mas ele tem posições bem firmes, né? Sim. A gente já está caminhando para o final do programa, Rafael. Eu queria que você falasse sobre a sua expectativa para as eleições deste ano, tanto o governo quanto federal. Acredito que a eleição para presidente, para ser curto, que a gente tem pouco tempo, está totalmente aberta. O judiciário vai influenciar nela por conta da questão do Lula. Então, acredito que vamos ter um candidato do PT no segundo turno, com o candidato ou Bolsonaro ou Alckmin do outro lado. Essa, pelo menos, é o que vem se desenhando aí. O governo do estado, o Ratinho, tem muita chance de ganhar no primeiro turno a eleição, salvo o fato novo, que na minha opinião só pode ser João Arruda. Fora esse nome aí, se esse nome não crescer, não vejo força na atual governadora de crescimento. O discurso dela é muito fraco, ela não tem firmeza nas ideias dela. Ela vai depender muito do marketing, do horário eleitoral, que o horário eleitoral produz muito, ele transforma pessoas que você acha que são ruins em a melhor do mundo, né? Então o horário eleitoral pode ajudar ela muito. Sim, entendi. Muito obrigado, Rafael, pelas análises, né, das pesquisas, conjuntura política. Eu que agradeço e estamos aí semana que vem de volta aí. Isso aí. Muito obrigado pela participação de você da rede social e até semana que vem. Aqueles que ouvirem as 3 badaladas aceitam o convite dele. Depois que você vê, não esquece mais. Ele não tinha rosto! Ele não tinha rosto! Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, 23 de agosto nos cinemas. Legal, gente, estamos chegando pela televisão